Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô com muita saudade, espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre programação visual, sendo mais específico sobre as ferramentas da programação visual, tá? E eu tô com uma participação muito especial hoje aqui, tá? É de um programador. Ele trabalha tanto com a parte de front quanto de back-end na criação de sites ou de outros sistemas e softwares em geral. Mas como a gente vai falar sobre programação web, é mais do que bem-vinda essa participação dele. O nome dele é Witterlan, mas eu vou chamar ele de Witter ou Witter aqui durante a nossa aula, tá bom? Quer se apresentar um pouquinho? Não. Ele é curto e grosso, gente, então vamos lá. Então vamos falar primeiramente, né? A aula ela não é sobre vídeo exatamente, mas o surgimento do vídeo, da captação de imagem, ela deu, né, origem a muitas outras evoluções, né, na parte do visual, do design, entre outras coisas que a gente tem hoje, tá? Então vamos começar falando sobre um estudo feito pelos irmãos Lumière, que foi o fenômeno da persistência retilínea. Esse fenômeno, ele quer dizer que ele diz, né, que o nosso cérebro humano, ele tem uma habilidade de reter a luz nos nossos olhos, na retina dos nossos olhos, mesmo que a estimulação, o estímulo de imagem ou de luz já tenha sido removido. Então, a gente tem contato com uma imagem, mas mesmo quando essa imagem já não está mais disposta para a gente continua tendo a experiência dessa luz retida nos nossos olhos, ok? E aí, o Iter ele vai fazer um comentário sobre essa partezinha aí, vamos lá. Então, sobre a parte deles terem encontrado que uma taxa de 10 quadros por segundo já é suficiente para que tenha a sensação de que uma imagem está realmente em movimento, ou seja, que ela está animada, tem a ver com o efeito de interpolação, que é comumente chamado de interpolação na parte de edição de vídeos, ou até mesmo na parte do CSS. Quando você faz a animação, você consegue definir como que ela vai fazer esse movimento. As taxas de 10 quadros são importantes porque nosso cérebro ele completa essa animação. Então, por exemplo, se você tem 10 quadros onde uma bolinha vai do canto esquerdo da tela até o canto direito da tela, geralmente nosso cérebro vai completar esses 10 quadros, então você não precisa ter a animação completa, você precisa ter apenas os 10 quadros principais, digamos assim, e o restante da animação vai ser completado pela nossa própria mente. Então, tipo, vai ser bem mais... É mais fácil trabalhar com os 10 quadros, digamos assim. É tanto que no cinema, hoje em dia, são usados 25. Se eu não me engano, são 25. Pelo menos ainda é o padrão de novelas brasileiras. E a maioria dos filmes também são gravados com 25. Porque já é mais que o suficiente para o nosso cérebro interpretar bem. É tanto que, se são 10 quadros, o mínimo 25 já vai ser 2 vezes e meio a quantidade. Então, tipo, já é bem mais tranquilo. Ok. Então, vamos continuando aqui. A gente tem uma ilustração, né, das câmeras e dos tempos de quando surgiram, né, até as mais atuais. Mas vamos ao principal foco dessa aula, que é sobre percepção visual, tá? No geral, a gente vai aplicar, lógico, a questão da programação web, né? Mas o foco é a gente entender por que certos elementos eles são tão importantes para a gente. E a gente começa com essa imagem aqui, que é uma imagem subjetiva, ela não representa exatamente alguma coisa, porém, cada pessoa ela vai ter uma interpretação pessoal sobre essa imagem, tá? E isso se deve aos significados que a gente traz na nossa mente para as coisas que a gente já conhece. Seria impossível a gente interpretar essa imagem com algo que a gente nunca experimentou, nunca viu, né? Então, ou que nunca sentiu, porque a gente acaba interpretando essas imagens subjetivas com o nosso repertório sentimental, emocional também, tá? Então, por isso que essas imagens elas são utilizadas para no teste de psicologia
para tentar dar um diagnóstico para a pessoa de acordo com a interpretação dela de determinada imagem, né? Então, dessa mesma imagem, utilizando nas aulas, os alunos puderam interpretar um homem andando de cavalo, aqui a cabeça do homem, aqui os braços, as perninhas dobradas, aqui o rabinho e as perninhas, até a perninha dobradinha do cavalo aqui. Outras pessoas interpretavam um cachorro, né? Outras pessoas, aqui a orelhinha, aqui os olhinhos, o narizinho. Outras pessoas interpretavam um monstro, sendo esse aqui os ombros dos monstros e aqui a cabeça. Então, cada interpretação ela vai ser muito subjetiva, né? E isso é graças à nossa percepção visual, tá? Então, vamos ao objetivo mais específico dessa aula, tá? Então, o objetivo em geral é melhorar a organização e o layout das informações apresentadas para o usuário, tá? Então, a gente tem aqui essa imagem, esse print desse site, e aí ele tem a organização dele dos tipos de filmes, né? Mas ele tem um probleminha aqui, que é na hora da gente selecionar, buscar, filtrar o que a gente está querendo. Então, se eu quiser só os filmes de romance, beleza, eu tenho aqui para buscar os filmes de romance, mas se eu quiser ordenar pelo ano, ele já não me oferece. E se eu quiser uma busca mais elaborada, por exemplo, os filmes de romance de 2002, ou dos anos da década de 2000. Então, essa organização desse site já não me favorece esse tipo de busca, não é mesmo, Iter? Sim, nesse caso contém apenas os filtros básicos, o que acaba deixando um pouco mais difícil no quesito usabilidade do site, onde você não consegue, por exemplo, fazer buscas mais avançadas por diretor, ou por ano de lançamento, ou por nota, por exemplo, ou por subgênero. Então, por exemplo, você quer um romance que seja tipo romance e comédia, você não tem como encontrar ele aí, porque você não tem filtros um pouco mais avançados. Aí você tem que buscar lá em romance todos os filmes. Você teria que entrar na página de romances e buscar manualmente todos eles. O que geralmente nesse tipo de site você consegue fazer filtros um pouco mais avançados, e geralmente fica em um dos cantos da tela, geralmente vai ter ali um filtro um pouco mais complexo, que vai ter exatamente essa busca por diretor, não apenas pelo nome, porque nesse site até tem a busca por nome lá em cima, mas ele é simplesmente pelo nome do filme. Entanto, na maioria dos sites você consegue pesquisar também por diretor, até mesmo por ator que faz parte do filme. Então, esses filtros mais avançados são muito importantes no quesito de usabilidade, até mesmo por simplificar o contato visual do usuário. Você vai olhar e você já vai direto encontrar aquilo que você busca nos filtros, não necessariamente o resultado principal, mas você já vai conseguir encontrar uma forma de chegar ao seu resultado. Que é exatamente o que o livro lá que a gente estava estudando, de Steve Krug, Não Me Faça Pensar disso. A gente tem que tentar ao máximo facilitar para manter aquele usuário, né, dentro do nosso site. Então, se você não facilita o usuário encontrar o que ele está procurando, ele pode muito bem buscar essa facilidade em outro site, não é isso? Isso. Ok. Então vamos lá. Percepção. Percepção em geral é uma função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, tá? A partir do histórico do que a gente vive, né? Das nossas vivências passadas, ou até também uma questão evolutiva nossa. Às vezes não foi uma vivência pessoal, porém, por questões evolutivas, a gente já tem alguma interpretação sobre alguns estímulos, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem representando os cinco, como é o nome, meu Deus do céu? 5 sentidos. 5 sentidos, eu esqueci. Os 5 sentidos. E aqui a gente tem representando o cérebro, que é o grande responsável. Na verdade, a gente tem os receptores, mas o grande responsável por receber e interpretar essas percepções, esses sentidos, é o nosso cérebro, tá? Então, por isso que é uma questão muito mais complexa do que a gente imagina. Então, aqui para a questão da percepção visual, a gente tem essa imagem, que é uma imagem que é bastante conflitante, vocês vão entender o que a gente está falando a partir disso, tá?
Mas, então vamos lá. A percepção visual é o produto final da visão, consistindo na habilidade de detectar a luz e interpretar as consequências do estímulo luminoso, do ponto de vista estético e lógico. Vamos falar sobre a questão da percepção visual, pensando também naquilo que a gente acabou de citar anteriormente, tá? A gente tem essa imagem que tem os nomes e tem esses nomes coloridos por uma cor inversa ao que está escrito aí. Se você for ler o texto, em algum momento você pode se perder falando a cor que está sendo ilustrada esse texto, tá? Por isso que esse exercício é tão conflitante. Quer comentar? Sim. Esse exercício ele entra em conflito com a forma como o nosso cérebro processa as imagens, inicialmente, que pela luz ser uma reflexão, digamos, ou pela cor ser uma reflexão da luz, nosso cérebro geralmente interpreta isso antes de interpretar a forma. Então você tende a entender a cor antes de entender a forma. Então quando você olha para o azul, e quando eu digo forma, palavras são interpretadas pelo nosso cérebro como forma. Você não sabe que azul é soletrado A, Z ou L. Você bate o olho, você não se importa com as letras que estão escritas ali, e sim com a forma que é a junção dessas letras. É por isso que a gente consegue ler um texto tão facilmente. Quando você bate o olho nessa imagem, o seu cérebro está entrando em conflito nas duas áreas mais importantes da nossa percepção visual, digamos assim, que é a de cor e logo depois a de forma. Porque primeiro nós vamos interpretar a cor e depois a forma. Apesar que algumas pessoas não enfrentam tanto trabalho assim por questão de costume, ou até mesmo porque elas simplesmente não enfrentam, outras pessoas vão enfrentar muito mais trabalho. Então... É uma questão também pessoal e subjetiva. Isso. Mas, se a gente for fazer o exercício, né, você vai perceber que é bem mais fácil você dizer as cores do que terminar o exercício dizendo as cores que estão pintadas do que dizendo as palavras, né? Isso pelo que o Iter acabou de dizer. Apesar que, por exemplo, pra mim já é o contrário. Eu prefiro dizer as palavras do que as cores. Eu acho mais fácil. Mas você, em algum momento, pode se perder com muito mais facilidade. Você não acha? Não sei. Quer fazer o exercício? Ó, azul, amarelo, laranja, preto, vermelho, roxo, verde, vermelho. Eu falei as palavras, né? As formas. Agora, se eu for falar as cores, vai ser vermelho, preto, rosa, verde, laranja, azul, amarelo, azul, rosa. Então, você realmente teve uma Pra dificuldade mim é um pouco mais fácil. Mas, aqui, segundo esse esquema aqui que eu trouxe, né? A nossa percepção, o nosso estágio da percepção visual, a gente reconhece primeiro as cores, as luzes e os contrastes. Porque na nossa criação, vamos dizer assim, quando a gente nasce, a gente se desenvolve, a gente conhece primeiro as cores, né, os elementos, do que a gente vai entender futuramente as formas e o significado para isso. Então, obviamente, quando você era criancinha, você aprendeu primeiro o nome das cores, depois, muito depois, você foi aprender a ler. Então, mas esses dois elementos, eles estão muito próximos, né? Como aqui a gente está falando da teoria da Gestalt, que a gente vai ver futuramente nessa aula o que ela representa, mas a gente entende primeiro esses elementos do estágio inicial, depois a gente entende os padrões, as formas e figuras, e aí entra também as palavras, e futuramente os objetos, que esses objetos virtuais na nossa mente, nada mais do que o significado do que a gente dá para esses elementos, tá? Então, primeiro a gente percebe, depois a gente cria um significado para isso. Muitas vezes o significado nem é exatamente o que aquilo vai representar, mas a nossa mente ela tem o papel de criar um significado. É por isso, por exemplo, que alertas e mensagens seguem um padrão de verde, amarelo e vermelho, por exemplo. Existe um site, que eu vou tentar encontrar o link depois, você pode colocar na descrição, Tá bom. que é o site com a pior usabilidade do mundo, que é um projeto de um outro programador que ele fez, eu vi no Twitter há um tempo atrás, eu achei bastante interessante. Que, por exemplo, ele inverte todas as informações. Então, um botão verde, por exemplo, ou azul, que a gente vai entender como sendo um botão de uma ação de confirmação, por exemplo, ele colocava uma ação de perigo, uma ação de deletar, uma ação de editar.
Ou então, o simples fato de você trocar, por exemplo, uma mensagem de alerta de verde para vermelho, já provavelmente o seu cérebro vai interpretar primeiro isso como um alerta de erro ou de perigo do que um alerta de sucesso, por exemplo. Com certeza. Porque você primeiro vai interpretar a cor e logo depois você vai interpretar a forma, ou seja, o texto. A mensagem. Isso. Tá. É isso aí. Então vamos ao próximo, falando sobre um pouquinho mais sobre cor, né? Essas cores, elas são... as cores que a gente percebe não necessariamente são as cores reais, tá? A gente tem a capacidade de entender as cores dentro do padrão do ultravioleta, né, e do infravermelho. E fora isso, vai existir inúmeras possibilidades de interpretação, mas a nossa capacidade normalmente é entender dentro desse padrão, tá? Então, a partir disso a gente tem, né, as cores, que são as cores luz e as cores pigmentos, não é isso? Isso, porque no caso o sentido de cor-luz que é passado aí é simplesmente a variação do reflexo que a cor tem, né? Que a luz tem no nosso olho. A gente vai enxergar determinado espectro, né? É exatamente por isso que quando você fala de cor-luz, você fala de um espectro maior de cores do que de cores pigmentadas, que são cores que necessitam existir fisicamente para você conseguir enxergar elas. Então, quando você vai para a tabela de RGB, por exemplo, que aí está sendo usado como monitores, TVs, o próprio Sol, você tem uma gama de tonalidades muito maior do que na tabela CMYK, que são cores que precisam existir fisicamente. Apesar de já ter avançado bastante a tabela CMYK, ela ainda tem, sei lá, milhares de cores a menos do que a tabela RGB. É exatamente por isso que você tem que tomar bastante cuidado quando você vai enviar algum projeto para gráfica, por exemplo. Porque se você vê o seu projeto todo bonitão lá, com 30 tons de vermelho ou de azuis diferentes, e você envia para gráfica e ele volta com um azul ou um vermelho só e você não sabe por quê. É simplesmente porque a máquina da gráfica não tem toda essa variação de cores que você tem no seu monitor, com a tabela RGB, porque ela trabalha com a tabela CMYK, que é bem reduzida. Sim, é isso. Então vamos à frente. Aqui a gente tem uma questão do uso das cores bem aplicada à questão de um site, né? E aí o Iter, que tem mais propriedade no assunto, vai comentar para vocês. No caso, nesse site, ele está fazendo uma subdivisão das postagens por cor, elencando cada cor a um determinado tipo, né, de postagem. Então você pode ver, por exemplo, que as notícias que eles tentam dar um destaque maior por serem notícias mais urgentes ou notícias mais relacionadas a, sei lá, furto, como dá pra ver, por exemplo, ou prisões, elas estão em vermelho, porque elas tendem a te chamar a atenção um pouco mais. E também elas estão agrupadas dentro desse espectro de cor. Enquanto as de esportes estão em verde, entretenimento vai estar em laranja, a tecnologia vai estar em cinza, como dá para ver lá em cima, e os vídeos vão estar em azuis. Então, quando você entende que existe essa subdivisão dentro do site, você consegue perceber que as notícias estão agrupadas sem nem mesmo entender qual é aquele agrupamento delas. Então, você não precisa ter um container dizendo assim: notícias de entretenimento, e logo abaixo as notícias. Aí eles separaram baseado na cor. Então você bate o olho, vê qual é a cor da notícia, você já sabe em qual setor essa notícia vai estar encaixada. Exatamente. Então vamos à frente. Aqui também, uma outra ilustração que também vai dar esse mesmo sentido, aqui no site do R7, né? E os outros sites que também acabam utilizando esse padrão. Tá bom? Então agora vamos entrar nessa parte muito importante dessa aula, que é a Gestalt. Algumas pessoas também chamam de Gestalt, tá? Mas vamos falar assim. É um termo alemão, uma palavra alemã que significa na tradução para eles lá forma ou figura, mas a Gestalt é uma teoria da psicologia, né, que estuda como se dá a nossa percepção visual, tá? E mais precisamente a psicologia da forma. Então vamos lá. O princípio mais básico da teoria gestaltista, ela diz que o inteiro é interpretado de forma
totalmente diferente da soma de suas partes, né? Mas o que acontece? A gente sempre vai compreender mais rapidamente o inteiro e depois as suas partes. Então, se a gente olha essa imagem aqui, mesmo que não represente exatamente nenhum carro, nenhuma bicicleta, por estar totalmente desfigurado, desmontado, por a gente entender essa imagem completa, e a gente acaba mesmo assim dizendo que se trata de um carro e de uma bicicleta, não é isso, Ítalo? Isso, no caso você vai estar trabalhando com agrupamento de informações aí também, porque caso você colocasse cada peça dessa separada, elas teriam um contexto completamente diferente delas, mesmo que desmontadas na mesma imagem. Porque quando você vê um pneu, você entende que é um pneu, se ele estiver isolado, mas quando você está vendo esse pneu nessa imagem da bicicleta, por exemplo, você subentende que é parte da bicicleta, não necessariamente que ele é um pneu avulso. Sim. Então você vai estar trabalhando com agrupamento de informações e isso acaba simplificando bastante para o nosso cérebro, que ele ele entende melhor quando você trabalha com informações mais amplas, digamos assim, nesse sentido de ser mais simples, na verdade, né? Mais simplificado do que com informações mais detalhadas. Então, pra gente, uma bicicleta ainda é uma bicicleta, um carro ainda é um carro, por mais que ele esteja desmontado em pedaços. Sim, isso se deve porque a gente precisa simplificar as coisas para que a gente possa trazer um significado para elas. A gente, por milhares de anos de evolução, a gente precisou, e o nosso mundo é complexo demais, nosso mundo visual principalmente, é complexo demais. Imagine se a gente tivesse que interpretar as coisas no máximo, né, que elas têm de interpretação, né, que a gente não conseguisse abstrair as coisas. Imagine se isso não fosse possível. Imagine se eu tivesse que te perguntar o que é isso nessa imagem do carro e você dizer todas as peças que estão sendo ilustradas nessa imagem, né? Isso pra gente é impensável. Por quê? Porque a nossa evolução, ela contribui para que a gente interprete primeiro o inteiro, tá? Que é a simplificação daquilo que está sendo oferecido para a nossa percepção visual, e posteriormente a soma das partes desse inteiro, não é isso? Isso. Então vamos lá. Então, para que serve a Gestalt? Como eu acabei de dizer, o mundo visual é complexo demais. O mundo é complexo demais. O mundo visual é muito complexo. A gente trabalha cores, formas, a gente trabalha milhares de formas distintas, né? E movimentos, e elementos, e luz, e entre muitas coisas. Imagine se a gente tivesse que compreender tudo isso no máximo que essas coisas nos oferecem. A gente pode até ter contato com todo esse esplendor, mas o nosso cérebro vai fazer o grande papel para a gente, que é desenvolver estratégias para lidar com toda essa confusão e toda essa complexidade, né? Então ele vai definir sempre uma solução que vai simplificar tudo isso que a gente percebe, né? Como se fosse mesmo traduzir para a forma mais sintetizada que a gente pudesse receber, para que a gente possa ter uma interpretação mais rápida daquilo. Porque para o nosso cérebro o que é mais importante é trazer logo uma interpretação para aquilo. A gente precisa interpretar aquele estímulo que a gente está recebendo, seja visual, seja do nosso tato, seja do paladar, para até para a gente entender quando aquilo nos coloca em risco ou não. Então é uma questão muito evolutiva. Então, quanto mais rápido a gente interpreta, melhor para a gente, tá bom? Então, a Gestalt, ela vem trazendo principalmente nesse sentido. O Ita, ele quer fazer um comentário. Pausa. Posso pausar? Pode. Então, voltando aqui, a gente teve que fazer uma pausa. Voltando, o Ita, ele quer fazer um comentário sobre o que a gente acabou de dizer. Então, basicamente o que foi explicado define bastante aquelas imagens que tem muitos contextos dentro da mesma, mas que você geralmente identifica elas pelo geral, pelo todo. Existe uma pintura, por exemplo, que é de uma cidade sendo, se não me engano, atacada, e acontece bastante coisa na imagem. Cada vez que você olha para ela, você vê uma coisa diferente. Mas na sua primeira interpretação dela sempre é de uma cidade, digamos assim. Você nunca define exatamente o que é a situação
a não ser que você preste atenção nela, porque o seu cérebro primeiro vai interpretar que a imagem é sobre uma imagem, ou que a cidade é sobre uma cidade, que está acontecendo alguma coisa. E logo depois, quando você começa a prestar mais atenção, é que você vê várias coisas. Quais são os tipos de detalhes que aparecem lá? Você vai ter pessoas correndo ao fundo, ou animais, ou você vai ver um prédio que está com um prédio, no caso, uma construção que ela está acontecendo alguma coisa ao fundo. Acontece bastante também com aquelas imagens de encontrar referências, como por exemplo, você tem, usando o exemplo que todo mundo vai provavelmente encontrar, você tem os personagens dos Simpsons, por exemplo. Você sabe que eles são os personagens dos Simpsons, é a sua definição primária. A sua definição principal é que são os personagens dos Simpsons agrupados. Mas sempre que você olha, você vai ver alguma coisa a mais. Você vai ver um Bart diferente lá no fundo, você vai ver a Lisa adulta em um outro canto, mas a sua percepção inicial é o agrupamento. São os personagens dos Simpsons, por exemplo, entendeu? Sim, então é isso. Vamos continuando aqui sobre Gestalt. Gente, a Gestalt, ela tem, né, vários sentidos, mas a gente tem elementos aqui principais da Gestalt, que é a proximidade, a similaridade, o fechamento, a continuidade, a simetria e a pregnância. A gente vai tentar, de todas as formas, aqui agora, tentar colocar esses elementos da Gestalt aplicados à questão da web, tá bom? Então, começando. Proximidade. O conceito da proximidade, ele quer dizer que elementos mais próximos são entendidos como um grupo, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa própria imagem, ele colocou várias bolinhas, mas a gente nunca entende essa bolinha como uma imagem com várias bolinhas. A gente entende como dois grupos, porque eles estão dois grupos de bolinhas, porque as bolinhas estão próximas uma da outra, formando dois grupos, mas não quer dizer que a imagem significa isso, é só a nossa interpretação sobre ela, não é isso, Ícaro? Isso, e isso daí também acaba explicando aquela imagem lá atrás do R7, do G1, se eu não me engano, do Globo.com, que por mais que você subentenda que elas estão agrupadas por cor também, elas também estão agrupadas por proximidade. Você sabe, por exemplo, que essa coluna laranja, ela tá todas as imagens de entretenimento. Seria completamente diferente, por exemplo, de por mais que estivesse subdividido em cores, você espalhar as cores de forma aleatória. Ficaria, sei lá, uma imagem, uma notícia vermelhinha do lado de uma laranjinha, aqui do lado de uma verde. Elas não estariam realmente agrupadas. Você entenderia que as notícias vermelhas são notícias urgentes, que as laranjas são notícias de entretenimento e as verdes são de esportes. Mas você não teria esse agrupamento de informações no mesmo local. Levaria mais tempo. E levaria mais tempo para encontrar. Ideal, né? Não seria o ideal. Então aí no caso ele está utilizando não só do agrupamento por cores, mas também do agrupamento por proximidade. É isso aí, gente. Então, continuando aqui a questão da proximidade, a gente tem outra imagem que também traduz isso aí. Não é, Witter? Isso. Aí no caso ele subdividiu um menu, aparentemente, um menu de localização do site, onde você tem uma subdivisão em dois níveis, né? Mesmo de proximidade, ela está dividida em dois níveis, que é o agrupamento inicial do menu, que seria essa concepção, o design e o desenvolvimento, e você também teria o agrupamento das informações dentro do item do menu, que também estão agrupadas por proximidade, que seria o ícone do item, o título, que no caso é a concepção, por exemplo, e o subtítulo, que é... eu não consigo entender qual língua que tá isso daí. Mas tem alguma coisa a ver com estratégia. Então, você tem ali o menu de concepção, o de design e o de desenvolvimento. E dentro desses itens de menu, você tem o ícone do menu, o título do menu e o subtítulo do menu. Então, você só entende que eles estão realmente dentro do mesmo grupo porque elas estão próximos. Porque de divisão mesmo, aí aparentemente só tem uma linha lateral bem finazinha ali, de 1 pixel no máximo. Isso, exatamente. Aqui o conceito de similaridade. O conceito de similaridade é assim, gente, tem uma coisa interessante da questão da proximidade que a gente também tem que citar, que isso não só aplicado na questão de site, a gente aplica isso em diferentes sentidos da nossa vida, né? Como o Iter ia comentar, da questão de agrupamento mesmo. Isso, no caso, no sentido geral. Porque, por exemplo, quando você tá... Aqui a gente tá na Bahia, né? No carnaval,
Por mais que você conheça 30% das pessoas que estão do seu lado, você não identifica elas inicialmente como pessoas. Você identifica como um agrupamento de pessoas, como uma aglomeração, né? Como um grupo de vários indivíduos. E só depois é que você consegue realmente identificar o que tem lá dentro. Sim, muitas vezes aquelas pessoas nem tem nada a ver uma com a outra, mas Isso. vocês... normalmente a gente interpreta como um grupo. Por exemplo, a gente passa por um lugar e vê várias pessoas próximas naquele determinado lugar fazendo alguma coisa. Muitas vezes aquelas pessoas nem têm relação nenhuma uma com a outra, ou passou uma daquelas pessoas ali por acaso naquele momento, mas quando você vai ver, vai falar assim, ô fulano, eu te vi em tal lugar com tais pessoas. A pessoa às vezes nem lembra daquele evento, mas você assimilou que aquela pessoa faz parte daquele grupo porque você viu aquela pessoa perto daquelas outras. Então é um fenômeno que vai acontecer em muitos sentidos aqui da nossa vida, né? E o conceito da similaridade, ela diz que elementos similares, eles são mais facilmente compreendidos e agrupados por nossa mente. Aqui, novamente, a gente tem uma ilustração com formas geográficas, ou geométricas, desculpa, meu Deus, formas geográficas seria péssimo. Formas geométricas, mas a gente nunca interpreta essa imagem como formas geométricas. O que é essa imagem, Witter? Triângulos e círculos. Triângulos e círculos. É triângulo, na verdade. Triângulo é o elemento 3D. Ah, tá bom. Então é o quê? Não lembro. Tá, mas vamos falar que são triângulos e círculos. Aqui, Oi? São triângulos mesmo. São triângulos ou não são? Sempre no consenso. Eu acho que são triângulos mesmo. Tô perdido aqui também. Ai, meu Deus. Então aqui, por mais que seja uma imagem com formas geométricas, se eu perguntar para qualquer pessoa o que é essa imagem, a pessoa vai dizer que são triângulos e círculos. Porque o nosso cérebro ele quer trazer uma tradução mais rápida, no sentido mais rápido pra gente. E a similaridade aí acaba sendo aplicada, a gente agrupa por similaridade, tá bom? Aqui, esse exemplo aqui, que o Witter vai comentar pra gente, onde está aplicada a similaridade. Então, novamente, envolve um menu, digamos assim. Aparentemente, isso daí é o topo de um site, na parte inicial do site, onde você tem o nome, né, do empreendimento, sei lá, provavelmente. Você tem 2 menus, um em cada canto, um em cada extremidade da página. O do lado esquerdo seria o menu social e do lado direito seria o menu de ação. E tá aplicado nesse sentido porque, por mais que você tenha o agrupamento, você está subdividindo esse agrupamento em 2 setores. Os ícones ficam agrupados próximos pela similaridade, eles são imagens, né, eles são desenhos. E o menu de ação, onde contém apenas palavras, você deixa ele agrupado em um outro canto, ou seja, no canto extremo direito da página. Tem outra imagem, não tem? Logo a seguir, que ela tá um pouco melhor, inclusive. Você tá subdividindo aí, por exemplo, lá no canto inferior direito, novamente tem um grupo de ícones de redes sociais. Então, você está agrupando esses itens em um local só, que fica muito mais simples de encontrá-los também. E tem a ver porque você bate o olho em um, você subentende que todas as redes sociais vão estar ali. E no menu logo acima também, você também tem esse agrupamento, só que é um agrupamento de proximidade e um agrupamento de... Não sei se é o nome. Qual? Esse último que a gente tá falando agora. Similaridade. Isso, e é um agrupamento de similaridade. Você tem, no sentido de similaridade, porque você sabe que ali é um menu. Você sabe que eles são itens similares, digamos assim. Sim. Por mais que eles tenham ícones e palavras, eles ainda são similares entre si. Sim, o desenvolvedor, ele usa fontes parecidas, elementos parecidos, tanto que, por exemplo, ele não usa a proximidade, um está em cada canto, mas ele continua usando os mesmos padrões, a linha, as cores, a forma do traço, né, para trazer um equilíbrio para essa página também, não é isso? Isso, fica mais equivalente também, digamos assim. Porque por mais que você aproximasse eles no sentido de forma, ou até mesmo de proximidade, não importaria muito se, por exemplo, o primeiro item do menu tivesse em Arial e o segundo tivesse em, sei lá, Gothic, alguma coisa. Eles ficariam completamente diferentes e destacariam muito um do outro. E você acabaria olhando eles um por um, e não necessariamente como um menu como um todo. Que é essa ideia que esse conceito
quer passar para a parte de web, na verdade, né? Exatamente. E o conceito de fechamento, né? O nosso cérebro ele vai adicionar componentes que faltam para interpretar uma figura que nos é apresentada de forma parcial. Então ele pega uma imagem que está apresentada de forma parcial e completa essa imagem, que normalmente a gente tem uma imagem que não é necessariamente um triângulo, mas o nosso cérebro vai interpretar isso aqui como um triângulo usando o conceito de fechamento. Aplicado a essa página, por exemplo, a gente tem vários momentos aqui que o fechamento ele precisa ser aplicado e é aplicado. Aqui, por exemplo, ele coloca uma ilustração né? Mas a ilustração ela não está completa, está bem nítido que essa ilustração não está completa, ela precisou ser cortada, tá? Mas ela continua passando um sentido muito óbvio pra gente. Aqui continua sendo um instrumento de sopro e uma mãozinha tocando esse instrumento, né? Mas imagine se ele tivesse que colocar a imagem completa aqui. Primeiro, a imagem ia ficar menor, porque ele poderia reduzir, né? Puxar a imagem para ela ficar menor, ou então não cortar, ou não cortar nem reduzir, e aí a imagem ia ocupar o dobro do espaço aqui nessa página. E aqui é aplicado em vários outros momentos, não é, Witter? Isso, não apenas no quesito de imagem também, pode ser usado também como texto, porque, por exemplo, na parte ali das notícias, dá pra ver que tem uma reticências aqui, e você subentende que dentro desse texto você vai ter uma continuidade, você vai ter mais informações, que é exatamente o que o nosso cérebro faz. O personagemzinho com menos cookies ali em cima, para avisar que o site usa cookies e você precisa aceitar, provavelmente, para poder usar, você subentende que ele também tem as perninhas dele, digamos assim. Ou seja, ele tem mais informações além do que é mostrado. Na própria imagem das pessoas sentadas ali no sofá, que vai definir bastante o que a Cris falou, o braço da mulher, da direita, ele tá cortado. Se você tivesse... Mas você subentende que ela tem o braço inteiro, digamos assim, né? Lógico. Uhum. Porque se você tivesse que colocar a imagem dela inteira, digamos assim, você também teria que colocar a imagem do sofá inteiro, daí teria que colocar a imagem da sala inteira, daí da árvore lá atrás inteira. Sim. Então é muito mais fácil você diminuir esse zoom, dar esse zoom na verdade, né? Sim, cortar e colocar apenas aquilo que é interessante para você, mas sem fazer perder o sentido, por exemplo. Sim. Porque se você não aplicar o fechamento, fica impossível de você criar uma página. Porque você vai ter que sempre incluir, e aí daqui a pouco não tem espaço para nada, né? Isso. Inclusive aqui na questão do texto. Imagina se ele tivesse que colocar o texto inteiro ali. Não precisa. Você clica ali, você tem acesso ao texto inteiro, porque a imagem ela tá ali dizendo que tem uma continuação para aquele texto, né? Ali está bem explicado isso. E aí a gente precisa entender que o nosso cérebro ele tem a capacidade de completar as coisas, que não necessariamente a gente precisa colocar essas imagens por inteiro, a gente precisa muito mais saber como utilizar essas imagens para mesmo você cortando ou reduzindo, para que ela continue passando uma mensagem, tá bom? E agora o conceito da continuidade. Então, geralmente construímos a percepção de uma entidade visual a partir de elementos que são contínuos e mostram transições suaves, tá? A gente vai interpretar esse sentido da continuidade aqui como, vamos dizer, mais uma questão de alinhamento, né? De como essas coisas elas precisam ser organizadas para que continuem trazendo um sentido. Por exemplo, aqui você tem várias imagens de formatos diferentes, até textos, né? Mas você observa que o criador dessa página, ele teve o cuidado de deixar um alinhamento muito correto e muito bem feito para essas imagens, para que elas não se tornem uma bagunça dentro dessa página, não foi, Witter? Isso, nesse caso aí é utilizado o sistema de grid, que atualmente ele é subdividido, basicamente todos os sites usam, de 12 colunas. Então aqui foi feita uma subdivisão mais voltada para o conteúdo visível, mas caso você colocasse o sistema de grid logo por cima do conteúdo, digamos assim, você também poderia ver que ele estaria dividido em 12 colunas. Você teria, por exemplo, sei lá, 4 colunas na primeira seção, que está
o projeto ali é a imagem em preto com cinza, mais 4 ou 5 colunas ali na imagem do meio e mais, ficou no caso 3 colunas, né? As 3 colunas para o conteúdo à direita. Então você também estaria seguindo esse padrão de grid. E dentro da grid você teria as linhas, então dá para perceber também que está alinhado em linhas também. Obviamente você tem a permissão poética, digamos assim, de uma linha ocupar 2 ou 3 e às vezes uma linha ocupar apenas realmente uma linha. Assim como, por exemplo, no Excel você pode unir ali as linhas e as colunas, também poderia acontecer aqui. Ok, vamos para a próxima. Aí, novamente, dividindo no sistema de grid, você teria uma subdivisão bem feita, de, por exemplo, 2 colunas para o menu, 9 colunas para o texto principal, para o conteúdo, e mais uma coluna sobrando de espaçamento, para dar essa margem ali vazada para o lado direito da página. Mas você também estaria dentro da ideia de grid, tá, tipo, bem definido. Você pode até ver também que, por exemplo, a logo, ela ocupa um espaço único dentro da página. Não existe mais nada porque ela está ocupando a linha inteira sozinha. Porque ela merece o destaque e ela precisa do destaque principal, por ser a logo da empresa, por exemplo. E o restante do sistema inicia logo abaixo, da página inicia logo abaixo, que é o menu e a chamada, que é o texto. Então, esses conceitos que a gente está apresentando até agora são realmente bastante aplicados, mesmo que a pessoa às vezes nem entenda que ela está fazendo. Sempre são aplicados, para ser sincero. Sim. Mesmo que às vezes o programador ele nem tenha esse conhecimento sobre Gestalt ou sobre programação. Isso. Dessa forma, ele acaba entendendo esses padrões porque geralmente é como é utilizado, né? Isso. Ele acaba aprendendo até de forma empírica. Isso. Porque, por exemplo, se você pegar frameworks de front hoje em dia, eles te induzem a usar o sistema de grid por mais que você não use. Então, eles geralmente tendem a alinhar as coisas por conta própria. Então, você coloca ali um container principal na página, esse container tende a ocupar X espaço antes de você ir lá e editar ele manualmente, digamos assim. Ele já vem por padrão com um determinado tamanho ocupando uma determinada área da página. E quando você adiciona, por exemplo, mais um container, ele vai geralmente alinhar ao lado ou logo abaixo, com determinada distância, fazendo assim ter esse mesmo efeito de grid que a gente está falando aqui agora. Ok, então é isso. Aqui a gente tem uma imagem que eu e o Iter não entramos em um consenso em relação a ela, né? Para mim, a questão da continuidade, ela tá um pouquinho equivocada aí nesse site, né? Mas para ele tem uma explicação dizendo que tá ok, tá? Mas a gente entra no consenso quando a gente fala que ela traz um desconforto para quem tá vendo. Não é isso, Ito? Isso. Seguindo a teoria mesmo que está sendo passada, ela estaria realmente errada. Ela estaria equivocada por você ter essa quebra de expectativa, digamos assim, de que o item, esse saiba mais sobre celulares, deveria estar alinhado perfeitamente à linha verde. Mas quando você vai olhar no sentido de grid mesmo, de continuidade da grid, quando você coloca a grid aí em cima, uma grid invisível aí em cima, que ela teria que ser visível no caso, você vai perceber que ele está ocupando o espaço devido dentro da grid, mas que foi colocado um page lá no CSS de uns 10 pixels, ou seja, um espaçamento interno de uns 10 pixels, para que houvesse realmente essa separação. Então, assim, dentro do conceito passado, ele estaria errado por a quebra de continuidade, mas dentro do sentido da programação e da grid, ele estaria correto, mas seria um conceito de design que pode estar equivocado ou não. Depende bastante. Vamos só conferir se está gravando mesmo, porque eu já estou traumatizada. É a segunda vez que a gente grava essa aula. Dá uma olhadinha se está gravando, por favor. Tá? Quanto tempo já? 44. Quase 1 hora já de aula. Então vamos continuando. Vamos lá, galera. E o conceito de simetria. Ele diz que os elementos simétricos eles são muito mais fáceis mais de ser agrupado, de ser compreendidos, né, do que os elementos não simétricos. Tá? E aqui ele tem um exemplo do uso da simetria. Isso. Se você olhar bem, você não foge muito de círculos e retângulos na web. É
tende a você não encontrar sites que não usem círculos e retângulos, porque é mais fácil de fazer não só agrupamento, como também de definir as informações dentro dos mesmos. Se você tentasse colocar, por exemplo, essas mesmas informações dentro de um pentagrama, por exemplo, você não teria provavelmente nenhum espaço e nem daria para adicionar tudo que você quer lá dentro. Então é mais fácil de você é mais fácil para o nosso cérebro interpretar e também de você, como programador, desenvolver a página pensando apenas em círculos e retângulos. Isso. E aí tem a questão da questão das tendências, né? Isso. Existe uma tendência que muitas vezes é aplicada por grandes empresas e aí as outras empresas acabam seguindo e viram uma moda também dentro da criação web. Por exemplo, esse site ele segue uma tendência mais lá antiga de ter as bordinhas. Apesar de ser um retângulo, ele tem as bordas arredondadas, né? E não só tem nas bordas arredondadas, como tem as bordas mais grossas também. Com o Windows 10, digamos assim, veio mais a ideia de ser um pouco mais bruto, digamos, ser quadrado, mais quadrado mesmo, assim. Então você tinha aquelas bordas ali bem feitas, assim, bem retas. E agora tá voltando de novo a moda de ter esse arredondamento das bordas. Ainda é um retângulo, na verdade quando a borda é arredondada não é um retângulo. É outra forma é outra forma não geométrica, lembro o nome agora. Mas eu vou falar aqui que é um retângulo mesmo. Então é um retângulo normal, só que a diferença é que ele tem as bordas arredondadas. O que você vai ver de diferente mesmo é basicamente isso. Ou você vai ver um retângulo com as bordas 100% lá, normais, ou você vai ver um retângulo com as bordas arredondadas, ou você vai ver um círculo. Existem exemplos de sites que não fazem isso, que usam outras formas, mas é muito raro e geralmente são sites que não têm o intuito de dar usabilidade de ser tão simples e normal para o usuário. Isso aí. Aqui também está aplicado, mas aqui agora com um quadrado. Isso. Mesmo assim, são simétricos, muito bem feitos. Você até tem aí essa diferença das bandeirolas, que também são outro tipo de negócio que eu não vou saber dizer o nome exatamente. Mas como eles são basicamente retângulos também, eles são muito mais fáceis de serem usados nesses títulos. Porque você não consegue imaginar, por exemplo, esse título sem ser com um retângulo. Ou você vai colocar um retângulo, ou você simplesmente vai retirar esse retângulo daí. Mas você não imagina ele com, sei lá, um hexágono, por exemplo. Imagina um hexágonozinho aí, apesar que isso aí pode ser um hexágono distorcido, eu tô falando besteira. Sim, mas assim, você imagine se aqui, por exemplo, ele começa com quadrados e termina com quadrados. Isso. Você imagina se, por exemplo, aí no meio, um desses é um triângulo, o outro é um octógono, sei lá, e aí vai. Então, você com certeza perderia um padrão, você confundiria o seu usuário. E a assimilação, que é onde está a teoria dessa parte, na verdade também seria um pouco prejudicada. Exatamente. Porque o usuário teria que pensar para entender. E o conceito de web nunca é deixar o usuário pensar para entender. Exatamente. É o usuário ir lá e usar sem precisar reaprender nada. Daí, novamente, isso até pode ser aplicado em determinados pontos, mas nunca como padrão. Tá. Dificilmente você vai manter o padrão dessa forma. Mas existem casos onde você vai encontrar assim. A gente está falando o quê? De sites institucionais. Isso, de sistemas e sites que você tem um público-alvo muito grande, digamos assim também. Sim. Mas que precisa ser simples. Existem sites que não vão precisar seguir esses padrões porque eles têm outros conceitos e outros fundamentos, né? Mas geralmente, se você quiser até utilizar um exemplo, mas no normal vai ter que seguir padrões sim para facilitar mesmo a compreensão do usuário. Você quer mostrar um site que pode ser. Não segue? Então ele vai mostrar aqui para vocês agora um site que não segue esses padrões aí, porque não precisa seguir mesmo.
caiu pelo jeito. Aqui nesse site, por exemplo, você vai perceber que ele foge bastante assim do padrão. Não tá carregando, velho. Oi? Não tá carregando. Não tá carregando, gente. A gente tá enfrentando um probleminha aqui com a internet. Você Olha vai só que diferente. perceber que ele segue. Ó, não dava pra ver o botão, por exemplo. E ele só completou o carregamento do menu a partir do momento em que eu pintei o título aqui do site. Acho que na verdade é porque a gente entrou em outro site dessa A vez. gente nem sabia que dava pra pintar isso aí, pra você ver como ele é Exatamente. conceitual. Aqui você vê que não é bem um círculo e nem um retângulo, é uma elipse, né? Isso. Mas ele ainda segue. Ele tenta seguir o padrão, mas ele faz da forma dele. Ele foge um pouco assim da usabilidade padrão. Tá, Ele não é um site que você vai entrar e já vai saber como se manter dentro Isso, dele, né? isso. Esse nem foi o site que a gente tava falando antes da gravação. Provavelmente eu não vou encontrar ele aqui, porque esse site Esse site que eu tô mostrando aqui agora, ele é um site que busca premiar os sites mais conceituais, digamos assim. Sim. Então, o pessoal geralmente joga esses sites aí para serem voltados quando eles são bem diferentes do padrão. Então, praticamente todos os sites que você entrar aqui e olhar, eles podem até seguir os padrões em certo ponto, mas eles sempre fogem dos mesmos. Então, eles vão usar formas diferentes, como a gente estava falando, eles vão usar elementos visuais diferentes, eles vão usar cores contrastantes, eles vão usar fontes contrastantes. Tudo aquilo que a gente citou praticamente na nossa aula. Isso, ele pode reverter em determinado ponto. Ele vai reverter em determinado ponto porque não é a função dele fazer com que o usuário se sinta confortável. Isso. Ele vai justamente fazer o contrário, ele vai querer que o usuário se surpreenda com aquela experiência que ele vai viver dentro daquele site. Então, ele vai fazer de tudo para que o usuário ele se sinta surpreendido e... Só que, ao mesmo tempo, ele vai manter determinados padrões. Diferente do site que eu usei como exemplo anteriormente, que eu vou procurar o link depois para mandar, ele ainda mantém, por exemplo, as funcionalidades equivalentes. Sim. Ele não foge muito, por exemplo, de dizer que o vermelho é um alerta e o verde é sucesso. Sim. Mas, em todo o restante, geralmente, eles tendem a reverter o processo e fazer de forma um pouco diferente. Mas se vocês quiserem olhar, né, coloca na descrição. Você vem aqui tá aqui já. A gente pode colocar na descrição do vídeo também. É melhor. A gente vai colocar na descrição do vídeo, mas vocês podem também procurar por esse endereço aí. Vamos continuando? Está compartilhando. Vamos lá. Falamos sobre todos esses conceitos aqui. O anterior foi simetria. E agora a gente vai falar sobre pregnância. A pregnância ele é um conceito mais subjetivo, tá? Ele é subjetivo, mas ele também é bastante importante, né? A pregnância, ela quer dizer que quanto mais simples, mais facilmente quanto mais simples, mais fácil de ser assimilada, né? Essa experiência ela vai favorecer a compreensão de objetos incompletos, né? E quanto melhor for a organização visual, maior o grau de pregnância do site. Então aqui a gente tem um exemplo de um site que ele é um site um pouquinho diferente, né? Mas ele é bastante bem feito e você consegue usar ele com uma simplicidade muito grande, porque ele está seguindo padrões e você provavelmente vai voltar nesse site posteriormente e vai se lembrar desse layout, desse design, não é isso, Iter? Isso, ele segue, apesar dele seguir os padrões do mercado, de ter menu, o menu de social ali embaixo, que também está seguindo os padrões falados anteriormente, ele foge um pouco do padrão do mercado para te dar uma usabilidade não necessariamente, mas sim um layout diferente o suficiente para que você se lembre dele depois. Você pode ver que, por exemplo, ele foge um pouco do padrão do menu de ação no topo do site para colocar ele aqui à esquerda, com o menu social logo abaixo. Você pode ver ali que tem um botão de play, que provavelmente quase você clique nele, você vai ser enviado para outra parte do site. Ele deve fazer o scroll da página um pouco mais para baixo. Até mesmo as imagens, a forma como ela foi
posicionada, ela foge um pouco do padrão. Só que daí esse vídeo pode ficar um pouco datado exatamente pelo quesito do padrão de mercado, porque pode ser que quando você esteja assistindo isso, vai saber quando você vai estar assistindo isso. Ninguém sabe. Esse pode ser o padrão do mercado hoje em dia, mas atualmente o padrão do mercado não são sites desse formato. Então, a partir do momento que você faz um site que fuja do padrão do mercado, mas que ainda mantenha determinados padrões, você vai estar entrando dentro desse conceito. Você tem que manter a usabilidade do site equivalente. Então, caso você clique ali no botão dos menus, ainda vai te enviar para algum local, o menu ainda está presente, as redes sociais ainda estão presentes, mas você tem que fugir um pouco no quesito de design e de layout do site, de uma forma que seja marcante, mas que seja simples e que sempre seja da mesma forma. Que não faça o usuário quebrar a cabeça. Como esse exemplo aqui. Esse exemplo, essa página, ela tem uma sacada muito interessante, né? Porque ele fala sobre química, né? E aí ele usa esses elementos aqui parecendo a tabela periódica, os elementos da tabela periódica, como são organizados lá, né? Mas na verdade ele está falando sobre redes sociais aqui, ó. Mas, obviamente, quando você entrar, você vai ler lá, tá falando sobre química e etc., você não vai de imediato interpretar que isso aí são as redes sociais do site, né? Então você vai ficar pensando, o que isso aqui significa, meu Deus? Não é isso, Iter? Isso, aí por exemplo, a gente tá até agora tentando entender, porque a gente percebeu que é o Facebook, o Twitter, provavelmente é o Google+, que até nem existe mais, e esse PT a gente não sabe o que é. Até agora nós não encontramos a rede social que tem relação. Sim. Nós não buscamos, mas nós não conseguimos encontrar na nossa mente algo que tenha a ver. Então é uma sacada muito inteligente, mas que deixa a desejar na questão da pregnância, né? Porque vai fazer foge da questão da simplicidade e da usabilidade. Foi muito inteligente dentro do contexto do site, que tem a ver com química, ele seguindo a tabela periódica, mas ao mesmo tempo foi um tanto quanto mal pensado, porque nem todo mundo pode reconhecer as redes sociais baseadas nessas siglas. Colocou, né? Existe um exemplo também que foi um portfólio que eu vi uma vez, que ele tinha 2 modos para você visualizar ele. Você podia ver o portfólio no modo desenvolvedor e você poderia ver o portfólio no modo normal. Quando você entrava no modo normal, os ícones eram completamente equivalentes aos ícones do mercado atualmente. E a fonte também era a mesma, as cores eram bem padronizadas. Era um site muito bom de usabilidade para quem não entende muito. Mas quando você entrava no modo desenvolvedor, o site mudava por completo, os ícones viravam ícones do mercado de programação, então você não teria exatamente os mesmos ícones, você teria ícones diferentes, com sentidos que para muitas pessoas são diferentes, mas para quem está no mercado, ele segue um sentido, ele tem um sentido próprio. As fontes eram aquelas fontes de editor de código, que mudavam de cor baseado no como que a palavra era escrita. Então assim, foi um site que ele levou os dois sentidos muito ao pé da letra. Você podia ver ele tanto em um sentido muito dentro de uma bolha, no caso que era a bolha de programação, e você poderia ver ele no sentido padrão, onde você teria ali os ícones padrões do mercado. Isso aí, então vamos à frente, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre percepção de objetos, fugir um pouquinho daquilo que a gente estava falando e ir para outro conceito, né? Vamos lá, percepção de objetos. O processamento cognitivo é do que é percebido leva à formação de objetos, tá? A teoria da affordança de Gibson, ele diz o seguinte, que objetos são percebidos não apenas pela forma e relação entre eles, mas pelas possibilidades de ação para esse objeto. Então, o que acontece? A gente pode perceber aquilo de uma forma muito lógica e simples e direta, mas a gente também pode trazer percepções subjetivas para esses objetos, tá? Então a formação de objetos também sofre influências culturais. Por exemplo, vão ter símbolos que vão ser muito aceitos aqui na nossa região, comportamentos que vão ser muito aceitos aqui na nossa região, mas se a gente utilizar esses símbolos, por exemplo, para um site de determinado país, você pode até ser morto, vamos dizer assim, ou preso. Então, quando você cria essas páginas, você tem que também pensar nas possíveis interpretações que esses elementos que você coloca lá nessa página pode trazer para as pessoas que vão utilizar esse site. Não é isso? Isso.
Pode voltar até no exemplo que eu acabei de usar. Tipo, não necessariamente fugindo de país, mas apenas fugindo de área de atuação. O site que eu falei anteriormente, ele tinha um modo desenvolvedor porque as pessoas que eram desenvolvedoras, elas provavelmente iriam entender aquela sacada, aqueles ícones, aquela fonte, elas iriam interpretar de determinada forma. Enquanto uma pessoa que não está dentro dessa área, dessa bolha, provavelmente não entenderia. Então, tem muito a ver com como você interpreta e de como a sua cultura interpreta aquilo. Exatamente, é uma questão muito cultural, subjetiva, tá, de cada um. E aqui a gente tem um exemplo, né, que fala os fenômenos da percepção visual. Quando adquirimos novas informações, nossa percepção se altera. Então, esse sentido aqui, o Witter, ele fala o seguinte, ó, a gente era acostumado com as imagens de um pixel horrível, sim, há um tempo atrás, e a gente achava que aquilo era maravilhoso, perfeito, muito bom. Esses dias, assim, num grupo de amigos, eles mandaram as fotos de uns 8 a 9 anos atrás, mais ou menos, ali. E, cara, na época as imagens eram muito bonitas, porque um amigo nosso, ele conseguiu comprar um celular da Samsung. Eu acho que não chega a ser 8 anos, mas era o S3, que era o lançamento da época. E ele que tirava as fotos de todo mundo, porque ele tinha o S3. E, tipo, ele foi uma das primeiras pessoas da cidade aqui até o S3. E a gente tava olhando as fotos e a gente tava pensando, tipo assim, nossa, cara, não dá nem pra reconhecer o rosto das pessoas na foto. E na época era o auge. Porque era à noite, tipo, ele tirou umas fotos à noite, não dava pra reconhecer quem era quem. Mas era a melhor tecnologia da época. Hoje em dia, qualquer celular de 400, 500 reais tem uma câmera melhor. Exatamente. E a nossa percepção da imagem seria completamente diferente, porque a gente conseguiria pelo menos entender quem era quem ali. Sim, então 10 anos atrás uma imagem como essa aqui tá tranquilo. Hoje em dia, se você utilizar uma imagem até como essa aqui, já causa um certo estranhamento, né? Porque a nossa percepção, ela se altera de acordo com aquilo que a gente está experimentando atualmente. Então, isso também é necessário a gente entender. Quando a gente for colocar elementos visuais na nossa página, a gente vai ter que entender que tipo de dispositivo está sendo utilizado para interpretar aquilo ali. Isso. E muitas vezes você tem que trabalhar pensando que pessoas vão ver determinada informação de determinada forma. Então, por exemplo, uma pessoa em um celular nem sempre vai conseguir ter exatamente a mesma percepção que uma pessoa tem num computador ou em uma TV. Hoje em dia a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. Então, muitas vezes você vai ter que programar o site pensando em como mostrar aquela informação para diversos dispositivos, de diversos tamanhos e de diversas formas. Sim. E isso está bastante ligado à parte de experiência do usuário, que é o UX, e de usabilidade, que também está dentro do UX, né? Sim. Então vamos à frente, né? Aí a gente vai para a questão mais subjetiva. A gente tem aqui uma imagem que pode ser interpretada de formas distintas. O que você vê aí de primeira? Pode ser uma taça ou 2 lustres. Sim. Então isso aí. E aqui, essa logo que criaram, olha só que legal. Pequenos prédios. Sim, mas você entende que não foi algo aleatório, foi algo muito bem pensado. Não são quadradinhos jogados aleatoriamente. Sim, a pessoa quis criar essa logo e quis que ela fosse dessa forma e ficou bem feita. E dá pra perceber também que até a logo segue os padrões que a gente estava falando anteriormente, porque você percebe que os prédios, você entende que eles são prédios, porque eles estão agrupados de determinada forma. Sim. E eles estão seguindo determinados padrões de determinadas cores. Então, tipo, até mesmo a logo segue os padrões visuais que a gente estava falando anteriormente. Exatamente. Aqui também outra imagem com 2 interpretações. Pode ser uma pontinha de uma caneta, pode ser uma colher. Aqui a gente tem outra logo, né, que se aplica aí 2 bichinhos. Esse daí entra naquilo que eu estava tentando falar sobre a imagem com um contexto maior. Contextos, isso. Né? Porque, por exemplo, inicialmente vão ter pessoas que vão interpretar isso aí como já de cara um gato ou de cara um cachorro, por exemplo. Sim. Mas o contexto é muito maior porque são os dois. É como se um tivesse ao lado do outro. Tipo, como se a foto, suponhamos que isso tenha sido uma foto, digamos assim, entre aspas, né? É como se o gato estivesse na frente do cachorro, não dentro dele, literalmente. Sim. É meio que essa a ideia que quer ser passada. Mas de primeira você enxerga ou só o gato ou o cachorro? Ou só o cachorro. Provavelmente depois você vai enxergar inicialmente assim, o cachorro, porque é o contexto maior, digamos assim. Sim, e aí depois você vai ter nas outras interpretações. Esse aqui eu nunca entendi o que
que essa imagem quer dizer? Provavelmente é uma pessoa correndo e tem uma lanterninha. Ele tá segurando uma lanterninha ali, provavelmente. Não, é? Ai, que legal mesmo. É como se ele estivesse segurando alguma coisa. Aqui, O espaço vazio dele, também. o espaço vazio dele pode ser uma bolsa ou uma lanterninha, pelo que eu consegui entender aí. Nossa, a bolsa eu não consigo visualizar não, Wicker. Uma bolsazinha assim, ó, nas costas dele. Ah, sim, aqui. É. Mas também parece que ele tá segurando uma lanterna mesmo. Isso. Uma lanterna E grande. provavelmente deve ter algum outro desenho aí, que pode ser alguma outra coisa, mas como o contexto foi retirado, Sim, nós a não vamos gente conseguir não consegue explicar. entender. O que envolve bastante também a informação sobre a imagem que você precisa ter para Precisa. conseguir interpretar ela. Sim, exatamente. Aqui a gente tem uma imagem que é formada por linhas retas, mas a nossa percepção inicial distorce essa imagem. Se você olhar com cuidado aqui, todas as linhas, elas são retas, né, Witter? Mas a gente enxerga distorcido. E aqui, ilusão de distância e movimento. Aqui a gente tem uma imagem que, se a gente olhar fixamente para ela, ela começa a se movimentar, mesmo que é uma imagem estática, mas a nossa percepção visual, ela traz essa pegadinha pra gente. A gente tem aqui outro exemplo. Aqui, se você tampar esse carinha aqui, você vai ver, obviamente, nitidamente, que ele tá ao fundo do outro, né? Mas se você fizer o contrário e tampar esse, você não vai entender a imagem da mesma forma, porque existe uma questão de profundidade aplicada a essa imagem, certo? E aí é isso, gente. Eu vou agradecer aqui a presença do Witter. Espero que vocês tenham gostado da aula. E quer fazer algum comentário? Não. Ele é curto e grosso, gente. Então vamos lá. Muito obrigada a vocês que assistiram a aula até agora. Um abraço e até mais.